Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto mercantilismo. Lembrando que nas últimas aulas a gente viu um pouquinho sobre o conceito de mercantilismo e as relações entre mercantilismo e as colônias, além de suas principais características, que foram o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo, o monopólio e o colonialismo, tá? Agora veremos um pouco sobre o ouro na América Portuguesa, tá bom? Então, entre a chegada dos europeus na América e meados do século XVII, a corte portuguesa esperava por notícias que resultassem na descoberta de ouro em quantidade significativa. Até porque os europeus queriam, quando vieram aqui para a América, vieram em busca de metais preciosos. Porém, somente na última década do século XVII ocorreu o que pode ser chamado de mineração, que é um procedimento para a obtenção dos tais desejados metais preciosos. E essa atividade tornou-se fundamental no processo de formação territorial da colônia portuguesa e levou à criação de cidades, ao aumento populacional e à urbanização. Então, agora vamos ver um pouquinho como aconteceu o processo de descoberta do ouro na colônia portuguesa. Os paulistas, do Planalto de Piratininga, na capital de São Vicente, localizado ao sul do Rio de Janeiro, foram os primeiros a encontrar ouro na colônia. E essa região era afastada do centro político, que era localizado na Bahia, e os moradores praticavam a agricultura e as atividades de apresamento, que era a captura de indígenas. Então, foi nessa região, por volta do século XVI, que as primeiras notícias sobre o ouro chegaram no litoral de Paranaguá, cidade atualmente localizada no estado do Paraná. Então, o ouro encontrado nessa região era conhecido como ouro de aluvião, encontrado nos leitos dos rios. Os mineradores cavavam e colocavam a areia molhada em uma espécie de peneira, chamada de bateia, e nela lavavam a areia molhada, cheia de pedras e cascalhos que se desmanchavam com o movimento da água. O ouro, quando estava junto às pedras e aos cascalhos, não sofria alteração com esse processo de lavagem, ficava no fundo da bateia. Então, os paulistas, entretanto, não conseguiam obter uma quantidade de ouro significativa com esse procedimento, e a esperança era melhorar a técnica, na interação, ou melhor, na intenção de conseguir mais ouro. Mas isso acabou não ocorrendo, certo? E a região foi declarada livre da mineração ali por volta do século XVIII. Contudo, gente, a descoberta do ouro, no litoral da capitania de São Vicente teve como consequências a busca por fortunas, né? E aumentando, consequentemente, a população do lugar e a formação das primeiras cidades da região, como a atual capital do Paraná, Curitiba. Então, já falando um pouquinho sobre minas de metais preciosos, na metade do século XVI, com o bandeirantismo, ocorreu um avanço para o interior do território colonial em busca de indígenas para serem escravizados e de metais preciosos. Essas atividades, dos bandeirantes, em sua maioria paulistas, era desbravar o interior da colônia, conquistar o interior da colônia, chamado sertão, e explorar as várias riquezas encontradas. E essas atividades continuaram durante todo o século XVI. Para isso, os paulistas abriram caminhos, pela mata, exploraram ouro de aluvião, aprisionaram indígenas e estabeleceram pequenas plantações pelos caminhos e chegaram às regiões das minas de metais preciosos em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás e Bahia. E na segunda metade do século XVII,
em decorrência do descobrimento de grandes jazidas de metal preciosos na província de Minas Gerais, aconteceu, né, um processo de migração, muito rápido e intenso, certo? E pessoas de vários lugares, né, da colônia e até de Portugal foram para lá em busca de rápido e fácil enriquecimento. Eram os forasteiros, né, que chegavam para disputar espaço e riquezas com os paulistas. Então, esses forasteiros, que passaram a se chamar de emboabas, né, pelos paulistas, levavam muitos escravizados para explorar os metais preciosos. E a maioria dessas pessoas escravizadas foram capturadas na África, em decorrência de conflitos internos ou provocados pelos próprios traficantes. Os que chegavam, né, vivos aqui estavam exaustos, né, e mesmo assim eram levados para os mercados. Assim, o preço da mão de obra escrava começou a aumentar nas regiões da Bahia, Pernambuco e do Rio de Janeiro. Então, o tráfico de escravos aqui no Brasil também foi muito iminente, né, foi muito forte. Então, na região das Minas, os problemas começaram a ser frequentes, pois o aumento da população gerou a escassez de alimentos e de moradias, aconteciam crimes que não eram punidos, os mineradores não aceitavam as regras de Portugal, como o pagamento de impostos pelo ouro encontrado. Portugal, em alguns momentos, apoiava os paulistas e em outros apoiava os emboabas, que eram os forasteiros. E os paulistas, né, não tinham direito, ou melhor, não tinham dinheiro suficiente para realizar a exploração das minas. Situações como essa geravam grande tensão entre os indígenas nativos da terra, né, da região, os paulistas e os emboabas, e o clima era de constante disputa. E em uma tentativa de controlar a situação, Portugal tomou algumas providências, como mandou fechar a estrada do Rio São Francisco e exigiu a apresentação de autorização para explorar as minas daquela região. E como essas providências não chegaram ao resultado esperado, né, Portugal determinou, por meio do regimento de 1702, a criação de uma intendência das minas para todas as capitais, ou melhor, todas as capitais onde houvesse extração de ouro. E essa intendência era composta de um funcionário indicado pela coroa portuguesa e a ala diretamente subordinado. Suas funções eram fiscalizar a cobrança dos impostos, estabelecer as normas para a distribuição dos lotes de terra, né, que eram explorados, e apaziguar ou amenizar os conflitos internos. Contudo, gente, a tensão entre paulistas e emboabas cresceu e a crise ficou mais intensa quando o governo de Portugal deixou de garantir o privilégio dos paulistas à exploração das Minas Gerais, abrindo caminho, né, para os emboabas, que eram os estrangeiros ou forasteiros, em 1705. O confronto entre os grupos que se intensificou aí e o conflito atingiu seu ápice, né, em 1707, com a Guerra dos Emboabas, como ficou conhecida. E essa guerra ela teve várias consequências, né, entre aí paulistas e forasteiros, né, os chamados emboabas, com criação da capitania de São Paulo em Minas do Ouro, estabelecimento do quinto, que foi um imposto sobre o ouro encontrado pelos mineradores, envio de companhias de artilharia para manter a ordem na região e a proibição do porte de armas para as pessoas escravizadas. Os paulistas perceberam que era hora de sair, né, em busca de ouro em outros locais, e foi isso que aconteceu. E a partir de 9 do século XVIII, encontraram ouro em Goiás e no Mato Grosso. E a descoberta de ouro no Mato Grosso envolveu um contingente menor de pessoas, né, se comparado com Minas Gerais. E isso ocorreu por várias razões, entre elas, né, as dificuldades da viagem, pois as terras ainda eram inexploradas e distantes, o alto custo dos empreendimentos,
o aumento do preço das pessoas escravizadas e a escassez de alimentos. E o mesmo aconteceu em Goiás, né? Até mesmo os paulistas, com suas habilidades e sua experiência para sobreviver no interior, se sentiram, né, menos atraídos para a atividade mineradora nesses locais, tá? Então, é isso, gente, né? Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto, falando um pouquinho mais sobre outras disputas regionais que aconteceram pelo Brasil durante esse período colonial. E antes de iniciarmos nesse assunto, vamos falar um pouquinho mais sobre as mudanças no trabalho da colônia, tá? Então, na primeira metade do século XVIII, praticamente toda a produção da colônia dependia de mão de obra escravas. E os fazendeiros precisavam de pessoas escravizadas para arar seus campos e os mineiros utilizavam o trabalho escravo nas minas. Então perceba aí que toda a mão de obra daquela época era escrava, né, compulsória. Então, a compra de pessoas escravizadas tem um custo alto, né, e os recursos dos fazendeiros não eram tão abundantes. Por isso, muitos deles, inclusive, abandonavam suas propriedades, deixando mulheres e filhos para perseguir o sonho do ouro. E os moradores da colônia, que dependiam do trabalho ligado à agricultura, passaram a enfrentar problemas econômicos. E essa situação acabou mudando algumas características de forma de trabalho na colônia. Além disso, gente, trouxe alterações para a ocupação do território colonial e para os interesses da metrópole, né, que foram transferidos do litoral para os sertões, ou seja, dos antigos engenhos de cana-de-açúcar para onde estavam, né, os metais preciosos. Então veja a importância, né, da mineração para o Brasil aí a partir do século XVII. Aqui fala um pouquinho sobre o trabalho na extração do ouro. Isso aqui vocês podem ver um pouquinho mais com calma, né, porque ele detalha muito bem como era o trabalho aí nessas regiões, né. As pessoas que foram trazidas da África para trabalhar na mineração tinham conhecimentos relacionados à extração, à remoção e ao beneficiamento dos metais preciosos. Então, todas essas técnicas e ferramentas eram utilizadas no continente africano há muitos anos. Então, antes de trazerem esses povos para serem escravizados aqui, eles já conheciam que esses povos, né, trabalhavam com isso, tá? Então, aqui mostra que diversos instrumentos usados pelos mineradores na exploração do ouro nos séculos 17 e 18 na colônia, como a bateia, né, a balança, formas, entre outros. E muitos historiadores nomeam o tráfico de escravos, né, feito pelo Oceano Atlântico de diáspora, né? Então, também destacam a importância do conhecimento das pessoas que foram escravizadas para a formação dos novos países que surgiram na América, como o Haiti, né, por exemplo, a Guiana Francesa, entre outros. Aqui fala um pouco mais sobre o termo diáspora, né, e a importância dos conhecimentos africanos para o trabalho das minas. Fala um pouquinho mais sobre a intendência das minas, tá? Sobre um dos impostos, né, que eram cobrados, tá, gente? E também as minas, né, menores eram exploradas individualmente pelos faiscadores, né, que eram pessoas escravizadas ou livres que trabalhavam nas minas sem a ajuda de ferramentas, usando suas próprias mãos para fazer aí a mineração. Então, aqui fala um pouquinho mais sobre a cobrança de impostos, né, que era feita por alguns funcionários especiais da coroa, que eram provedores das minas, superintendentes, ouvidores e guardas-mores, né? E esses funcionários trabalhavam nas recém-criadas casas de fundição, que eram localizadas nas estradas do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Bahia. E isso, pessoal, vai provocar outras revoltas, né, como a Inconfidência Mineira, né, e também como a Conjuração
ou conjuração mineira, tá? Justamente devido nessa casa de fundação, por causa dos altos impostos que cobrava aí a essas pessoas que trabalhavam na extração das minas. Então, aqui falar sobre o quinto, que era um tipo de imposto cobrado pela coroa, a derrama, e a insatisfação com a política de impostos começou a crescer por toda a região das Minas, né? E em 62 do século XVIII ocorreu uma queda na produção, e como consequência os altos impostos já não podiam mais ser pagos. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso posteriormente e ver quais foram as revoltas que aconteceram aí nessa região por causa dessa insatisfação com a política de impostos e também devido a outros problemas políticos, econômicos e sociais que predominaram nessa região aí durante o século XVIII. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.